Não é mesa, não, é no meu. Olá, pastorzão, graça, paz e muitas misericórdias. Graça e paz, muitas misericórdias. Já está com Amém. frio aí, não? Não, eu tô com calorzão, pastor. Acabei de sair da academia. Meu Deus, aí sim. É, calorzão. Mas O Mate foi comigo hoje treinar também. Quer dizer, todos os dias ele vai, né? é bom, vai dar uma extravasada, né? Sim, É sim. meio agitado, né, Adriano? É, o dia hoje foi meio Meio agitado, mais. e aí já descarrega Isso aí. isso tudo lá na academia. E aí, É isso aí, pastorzão. como é que tá? Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Correndo bastante, muito trabalho, mas, mas tudo indo de vento em popa, graças a Deus. E agora, nós hoje nesse Tadel maravilhoso, vamos. Vamos dar continuidade àquele da semana passada, né, pastorzão? Da semana retrasada, aliás. Isso ficou uma pontinha de quero mais, né? Perfeito. Precisamos encerrar esse Tadel, que vai ser uma bênção. Vamos terminar Eu creio com também. isso. Eu estou buscando aqui o nosso estudo. Sim, nós paramos Não consigo- na quarta parte, da quarta divisão, a área espiritual, né? E não acho que era alguma coisa a respeito de inteligência. Ah, Gente, peraí, que assim que eu olhar aqui, intelectualidade, isso aí. na terceira, aí vai a Isso. sete. Uhum. Buscando intencionalidade, né, pastor? Isso. Eu até tinha pedido para a Lari fazer para mim, que ia chegar muito, muito em cima da hora. Ah, Aí eu passei o estudinho para ela e agora eu não consegui abrir. Mas aqui estamos nós. Vamos ver como é que tá online, pastor. Se a gente já pode começar. Vamos lá, quem está aí online já diga eu aí. cheguei. Deixa eu ver. Chegamos. Olha lá, temos Paulo Henrique, a Sueli também está. Betinha está conosco. Adriana Saraiva. Adriana também. Quanto tempo, hein, Adriana? Venha nos fazer uma visita. Na verdade, a Adriana é de casa, né? De carro. Valdina também, está aqui. Ô, Valdina, Graça e Paz, e a Luciene. Luciene está em todos os nossos estudos e Tadels aí. Aliás, todo mundo que está aqui, né? É, Vamos dar mais minutinhos para o pessoal entrar aí, né? E aí começamos em respeito a esses que sempre entram no time aí, né, pastor? exatamente. Uhum. E hoje, E pode falar, Adriano. não, eu ia te falar justamente isso, pastor. Se eu começar a falar demais aqui, o senhor me dá uma cortada, porque eu acabei de exercitar um pouco, aí libera as endorfinas, você fica mais falastrão, mais falante, não falastrão, né? Mais falante, irmão. Falante, mais falante, falastrão nunca. Nós temos bastante coisa para falar hoje.
continuidade na nossa série, né, que Isso. na segunda parte, e hoje nós vamos voltar falando na intelectualidade, né? Isso. E é Para a gente fazer um retrospecto rápido, né? O tema é buscando intencionalidade, né? E por que isso? Porque lá em Isaías nós pegamos como tema, e aí tem o capítulo 1, verso 19, que fala: se quiser e me ouvir, então vocês comerão o melhor dessa terra. Estava ali Deus falando através do profeta Isaías para o povo de Israel que tinha virado as costas mais uma vez para Deus. Mas Deus falando: não, vocês são meu povo. Então, olha, se vocês quiserem, a proposta está feita. E me ouvir. E lembrando que a palavra ouvir lá no hebraico significa ouvir e obedecer. Ninguém pode ouvir a voz de Deus sem obedecer, né? não tem Imagina, razão para isso, né? imagina ouvir a voz de muitas águas nos seus ouvidos e dizer: não, eu não vou dar atenção para ele, né? Então não tem como. E aí, então, nós falamos assim, ó, poxa, mas aí a gente pega um pouco ali de Efésios 4, quando fala sobre o crescimento da igreja, ele vai falar sobre todos os ministérios. E para que serve o trabalho desses ministérios dentro da igreja, por exemplo, né? E aí ele fala assim, olha, para o crescimento do povo, até que cheguem a uma estatura onde não sejam jogados por vento de doutrina, ou seja, que ao menos consigam discernir as palavras que vêm do trono de Deus e as palavras que vêm do nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, o sistema que já é anticristo, né? João fala lá que o sistema do anticristo já vigora naquela época. Por quê? Porque tudo que nós aprendemos, toda essa cultura que vem se inserindo no meio da igreja é a cultura do anticristo. Vai contra os nossos desejos. Eu vi até ontem, né? Foi ontem um dos repórteres falando em uma certa emissora, que eu não gosto, mas estava passando ali, vi o trecho, achei interessante. E ele estava indo contra cristãos pertencerem a vara, pastor, como é que é daquelas que cuidam de crianças? Como que chamam aquelas, as moças que cuidam de crianças nas cidades? Conselheiros tutelares, isso. Então, assim, Você viu só um negocinho que o cordão de 3 pontas não quebra? perfeito. Acho que o pessoal da na live não ouviu, mas a Lari me soprou aqui no ouvido, conselho tutelar. E é isso mesmo. Então, assim, já tem políticos e repórteres indo contra, porque o Estado é laico. Mas veja bem, se um cristão não pode mais dirigir nada que for do Estado, isso é uma segregação de um povo, né? E você vê que tudo isso é uma ideia já do anticristo, que é de nos tirar de circulação mesmo. E aí, então, para falar para a gente encher todas essas porções, para ajudar, quando a gente olha para a nossa vida como um todo, isso acontece muito, pastor, nos nossos discipulados, principalmente eu com o senhor, né? Muitas vezes o senhor fala, como é que anda as coisas aí? Aí, poxa, depende, nós temos várias áreas das nossas vidas, né? Então, aqui para esse estudo eu dividi em 7 áreas para que nós pudéssemos falar um pouco delas. E semana passada nós falamos da área física e falamos de como devemos cuidar do corpo, porque o corpo é templo do espírito. Se você não assistiu, volta lá e assiste semana retrasada. Depois falamos da área emocional, né? E aí falamos a respeito de medo, solidão, insegurança, desconfiança, desgosto, né? Que muitas vezes alimentamos e tudo isso traz um sentimento de tristeza profundo que libera cortisol, que acaba influenciando na nossa saúde física, né? E aí, hoje nós vamos falar a respeito da área intelectual, né? Como está a nossa área intelectual? Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu já sei a palavra de Deus, então eu consigo repetir a palavra de Deus, eu entendo, mas não põe em prática. E Jesus Cristo
no seu tempo aqui, ele foi colocando para nós muitas situações para que nós pudéssemos ajustar todas essas áreas da nossa vida, emocional, né? Ele não fala aquele momento, né, pastor? Olha, né, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Então, assim, não tenham medo. O senhor gosta muito de um verso que diz assim: o espírito que habita em vós não é de medo, mas é de poder. Tudo isso. É uma frase que a Bíblia cuida muito dessa área, né? Sim. Essa frase Paulo fala para Timóteo, né? E Timóteo parece que ele é novo ainda e ele está, Paulo já tem colocado ele e ele diz assim, lembra dos ensinos que a tua mãe e a avó Lloyd, a tua mãe ensinaram, e ele estava tratando exatamente da área intelectual de Timóteo, para que ele Não. pudesse avançar. Isso é tão A importante. todo tempo pregue a palavra, né? Ele falava, a todo tempo pregue a palavra. Ele até ensina para ele, depois lá em 2 Timóteo 3,16, para que é a Bíblia, né? Ele vai sair dessa mentalidade mundo e vai entrar numa mentalidade, no intelecto diferente, né? Isso, pastor. Ele vai ter as mesmas, ele vai encontrar com esse mundo, né? Mas se ele não tiver alinhado nessa área intelectual, que depois a gente vai falar cognitiva, né? Uhum. Isso, que a gente precisa refletir, julgar, né? Especular, né? E isso a gente vai alinhando o nosso caminho e com muito cuidado entrando. O Deus ele está nos levando a ter esse caminho, né? É um caminho. Pastor, a gente precisa olhar para as nossas vidas e ver como estamos de intelectualidade. E aqui a intelectualidade a gente pode dividir em duas. Ela tem a intelectualidade por si só e tem a intelectualidade cognitiva. Isso. Então, por que é dividido duas vertentes, vamos dizer assim? Porque a primeira, ela é muito importante. Se a gente vê lá em Amós, se eu não me engano é Amós, pastor, e o senhor me corrige lá, que ele fala, olha, escreva estas palavras no teu coração como se fosse numa tábua que se você passasse correndo, você conseguiria ler. Então, assim, quando ele diz isso, ele está falando a respeito do quê? Do nível de inteligência de você poder apreciar, refletir, você poder meditar e então ter um julgamento racional a respeito da sua vida. Jesus diz para a gente não julgar as pessoas, mas nós temos que julgar os nossos atos, porque nós temos embasamento bíblico para sabermos se os nossos atos estão corretos ou não. Então, nós não julgamos pessoas, mas julgamos atos. Às vezes, né? Por favor. Aí entra um pouco da sabedoria, eu acho. Sim. Estava até lendo hoje e definindo, né? O que é inteligência e o que é sabedoria. Então, nós temos uma inteligência, que é a razão que nós temos, a gente tem essa facilidade de entender as coisas, e a sabedoria, porque eu estava vendo sobre Salomão, né? E Salomão, ele escolheu ter sabedoria, que vem de Deus, é a essência de Deus, Uhum. né? Então, aí que a gente vê sobre a cognitiva que fala, né? Cognitiva. Primeiro Isso aí. vai ter a faculdade de apreciar, de refletir, de julgar, especular, né? Você não vai fazer nada de primeiro passo, né? Então, quando você recebe essa sabedoria de Deus, a gente pode ir evoluindo, né? Isso. Para dar um exemplo assim bem prático, pastor, eu gosto de sempre utilizar um muito parecido, mas que é assim. O conhecimento por si só,
é uma ferramenta. Sim. Então, se você conhece determinada coisa, por exemplo, você conhece um martelo. Então, você conhece o martelo. Daí, depois vem a inteligência. A inteligência é a sua capacidade de manipular essas ideias e como funciona. Então, você sabe que você precisa pegar o martelo pelo cabo e que a ponta serve para aplicar pressão num determinado ponto. Isso. E a sabedoria é Deus revelando para você aonde aplicar a ponta daquele martelo para resolver a coisa. Sabe o que eu estava falando, é isso mesmo. Aham. E é muito bom. Então, você vê, a nossa intelectualidade, a gente tem que alinhar ela com a nossa inteligência e com a sabedoria de Deus, para a gente chegar num caminho bom, não é? E aí a gente vai definir todas as coisas da nossa vida. Você vai definindo isso, né? Eu não falo Sim. a gente fala, muitas vezes a gente fala assim que a gente precisa avançar, até tem gente que fala assim, a gente está falando sobre esse estudo porque a gente quer ficar rico, que a gente quer isso, não tem nada a ver com isso. Não tem nada não, é uma evolução que nós temos no caminho de Deus, né? Eu vejo assim, pastor, o que o senhor falou é verdadeiro, mas o inverso também é, porque se você é sábio, você acaba acumulando riquezas. Ah, Não pode ser porque Deus te deu, pode ser porque você gerou, ou pode ser sim, pela sua administração, ou conjunto de todas as coisas. um conjunto. Porque a sabedoria é essa. Eu sempre dou esse exemplo, porque eu já tive. Se eu pegar lá meu ano de 2007, 2008, proporcionalmente eu ganhava a mesma coisa que hoje. Proporcional, eu quero dizer, o quanto valia um botijão de gás na época, o quanto vale hoje. Tinha a mesma coisa. E eu vivia com dívidas. E um dia, nós conversamos muito sobre isso, né, pastor? Desse lado de 2006, 2007, que o senhor falava muito a respeito do dízimo e etc, né? Bom, aí, quando eu consegui entender isso, eu descobri uma área da minha vida que eu tinha um pouco de incerteza de quem eu era em Deus. Então, como que eu conseguia mostrar para as pessoas que eu estava bem? Adquirindo bens que eram visíveis e que estavam à frente da minha possibilidade. Então eu sempre estava endividado. E eu via muitas pessoas próximas de mim, na mesma situação e andando muito bem. Hoje as coisas inverteram. Então, assim, eu não preciso. Muitas coisas eu vejo que eu não preciso ter, né? Tem uma canção de um poeta, poeta de rua, né? Ele canta algumas músicas e tem umas coisas muito inteligentes que ele fala, né? E ele fala que ele gosta de andar no shopping para ver um monte de coisas que ele não precisa ter, Muito legal. né? Então é isso. Então, quando você aplica essa sabedoria, você acaba ajustando essa sua área, você ajusta seu relacionamento, você ajusta no trabalho, porque você começa a trabalhar com inteligência, sabedoria, revelação do espírito, ao invés de trabalhar com a sua emoção. Exatamente. Porque o que é o domínio próprio? É o engolir o sapo, digerir, para depois racionalmente resolver o problema. Falava isso, antigamente eu falava, tem hora que Exato. engolir o sapo e ir embora. Esperar fazer a digestão, né? E resolver depois. Mas exatamente, a explicação muito boa, muito boa. É isso mesmo. Olha lá, Tem que pastorzão. não se unir as duas coisas, né? A sabedoria e a inteligência, porque a gente não vai discernir as coisas. Não adianta você ter muita coisa e não discernir no que você vai fazer, né? Você pode passar a ter muito dinheiro e ser infeliz, ou não, né? Porque eu Pode tenho muito. muito dinheiro agora, se você não souber a administração, se você não souber o que fazer, não tiver uma direção, um emocional, né? Bem
Exato. você não tem significado. Daqui a pouco, para você, o dinheiro pode acabar, não é verdade? Pode Sim, acabar. Pode não, ele acaba, né? Dependendo de como você está exato. administrando, vai acabar. Porque nós temos. Pastorzão, Pode a falar. pastora está aqui, o Tiagão está por aqui, o Joel também está conosco, o Vandão, presbítero Evandro Souza está conosco, a Japa também, com o celular da Tá, Ellen, Júlia? está conosco aqui. Amém. Sejam todos bem-vindos aí, foram os que a gente já foi falando antes. Perfeito. Agora, uma coisa importante, né, pastor, a respeito dessa intelectualidade, na verdade, né? Tanto a cognitiva como a comum. Muitas pessoas, às vezes, pastor, me perguntam a respeito do discernimento espiritual. E quando eu explico, às vezes, eles se frustram. Por quê? Grande parte do discernimento espiritual, de fato, o sobrenatural não está atuando. Porque só com o conhecimento da palavra de Deus, com a sabedoria do Espírito em entender qual é a origem daquela voz, você já sabe que aquilo se vem de Deus ou não. Se é algo para a gente guardar no coração ou não. E uma pequena parte lá, que é algo que é muito próximo um do outro, que você precisa do discernimento do Espírito de fato, que é algo sobrenatural, quando aquela voz, o senhor já deve ter ouvido isso muitas vezes, quando alguém fala uma coisa e o seu coração fecha, você sabe que aquilo veio do sobrenatural. Mas a grande maioria das coisas, quando as pessoas falam, você fala, não, essa voz não vem de Deus, porque Estranha, né? Jesus não faria isso, É né? verdade. Tá uma voz estranha, né? Quem está entendendo aí, diga A área eu. espiritual ela é tremendamente importante, o crescimento para nós, né? Nós discernir aquilo que ouvimos, e aquilo que fazemos, né? Isso nos leva Uhum. a caminhos maravilhosos, né? E a gente vai Sim, desenvolvendo, vai crescendo de uma forma sensacional. Agora, a gente precisa ter ouvidos para a área espiritual. A gente precisa buscar ter espírito, crescer na área espiritual, nesse relacionamento com Deus, é a gente entender que nós pertencemos a Ele, né? Fomos formados por Ele, e Ele espera essa relação espiritual entre nós, né? Para qual é o objetivo? Para o nosso crescimento, né? Você vê lá, caminhando aqui nesse estudo, a gente vê que no Salmo, Davi, no Salmo 139, ele explica isso de uma forma sensacional, né? Ele sim, diz no Salmo 139, ele disserta um Deus que você lê, você vai falar assim, Deus me conhece antes que o mundo era o mundo, né? É exato. extraordinário. E Deus te fez para quê? Para você ter esse equilíbrio espiritual com Ele. Ele é que Isso. Vamos vai. entrar. Aí nós estamos entrando no quarto item, já que é a área espiritual, de fato, né, pastor? Isso. Veja só na área espiritual, então. Vamos ler lá Zacarias 12, verso 1, que deixa bem claro uma coisa, né? Aí você não temos, pode ler, pastor, não temos como contestar, Falando aí que eu vou mudar aqui. tá bem? Não temos como contestar a questão de quão a área espiritual é importante. Então, nós falamos a respeito do emocional, falamos a respeito da intelectualidade e falamos também a respeito da nossa área física. Então, precisamos cuidar do corpo
do emocional e da intelectualidade. E agora nós vamos partir para o âmbito espiritual. Lá em Zacarias 12 fala o quê, pastor? Leia aí para a gente, por favor. 12:1. Peraí. Pensei que era 1:12, né? 12. Não, 12:1. Peraí, só um momentinho. Vai falando aí que eu já chego lá. Zacarias 12:1. 12. Bom, vamos lá. Esta é a mensagem que o Senhor anunciou acerca do destino de Israel. Mensagem do Senhor que estendeu os céus, lançou os alicerces da terra e formou o espírito humano. Olha Amém? que lindo. Então, assim, aqui no trecho, ele estava falando a respeito do livramento futuro de Jerusalém. Ele vai falar ali no verso 2, 3 e 4. Mas quando o profeta ele quer fundamentar que é o Deus verdadeiro, ele fala: esta é a mensagem de quem estendeu os céus, lançou esses alicerces na terra e formou o espírito humano. Então, assim, se Deus formou o espírito humano, como nós queremos retornar essa conexão sem termos uma evolução, um desenvolvimento na nossa área espiritual? Porque sabemos que a queda cegou o nosso entendimento e agora a gente vai construindo. A construção dessa ponte espiritual novamente, essa reconexão com Deus, é justamente o que nos produz a fé. Por isso que lá nas escrituras dizem assim, diz que se você tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, não será, mas será como, É, né? Jesus, Não é que você vai ter a fé do grãozinho, você será como um grão de mostarda. Como é um grão de mostarda? Ele é minúsculo, mas ele dá árvores e depois dá milhões de sementes de mostarda, né? Quem já viu a semente de mostarda lá, viu o tamanho dela. Uma bolinha pequenininha. mas Exato. Então a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda. Aos pouquinhos ela vai crescendo, evoluindo e dando muitos outros, né? É isso que ele quis dizer ali. isso, ó, o Salmo 139:16 fala isso. Ó, assim, ó, os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formado, quando nem ainda um deles havia. Né? Você vê um processo do Deus quando fez, Deus é a perfeição, né? Exato. Ele fez, nossa, ele fez, a gente deveria ter isso no nosso coração muito ardente, né? A gente fez, Deus nos fez para viver muito legal, né? Muito, muito, muito. Fala, Adriano. Aqui a Sueli fez uma pergunta para nós. Ela falou: quando é Deus, nós não sentimos medo, o que ouvimos, é isso? Não, Su, é assim, sim, isso também é verdadeiro, porque você só tem medo daquilo que você não conhece. Então, quando você gera um relacionamento com Deus, você tem saudade do Pai, né? De ouvir de novo aquela voz. Mas o que nós quisermos dizer é assim, ó, para a questão desse desenvolvimento, né? Do discernimento do espírito, né? Grande parte do que a gente ouve, a gente sabe que não vem de Deus, porque os fundamentos lançados naquelas conversas, elas não têm nenhuma conexão com Jesus ou com qualquer página da Escritura. Então, até esse nível, somente conhecendo as Escrituras e tendo a revelação da aplicabilidade daquele fundamento em vários lugares, a gente já consegue entender. Por isso que Paulo fala ali, eu não me lembro agora onde está, se é em Colossenses 3, Ótimo. mas a Lari vai colocar ali que ele diz assim, olha, ouça
todas as coisas e retém aquilo que é bom. Esse não era o discernimento do Espírito somente. Isso é simplesmente que nós temos o fundamento. Então, tudo que falarem para nós em forma de testemunho e aquilo encaixar no fundamento de Cristo, a gente retém no coração. Aquilo que desencaixar, né? Por exemplo, eu ouço muito isso, né? Assim, infelizmente eu tenho ouvido muito isso. Ah, não, aquele cara ele tem uma energia negativa, alguma coisa assim. Então, o que que eu faço? Onde ele está, eu vou para o outro lado. E, na verdade, você até pode fazer isso se você não tiver um pouco de embasamento do espírito, assim, mas o que você deve fazer é transformar o ambiente, não fugir de um ambiente. Né? A luz, ela não foge da escuridão. Então, por exemplo, isso eu estou dando um exemplo, que hoje a gente ouve muito isso. Ah, não, ignora aquela pessoa. E aquele irmãozinho chato, meu, larga ele para lá. E quando a gente vai ver lá, Jesus falando: olha, antes, se vocês matassem alguém, vocês seriam condenados. Eu mesmo digo que se você matar um irmãozinho no teu coração, você já está condenado. Então, ou seja, a importância que nós temos de entender a palavra. E alguém fala: meu, quer saber daquele cara? Ignora ele. Faz que ele não existe. Quando você fala ignora, faça como ele seja, como se ele fosse invisível, você está fazendo justamente matando essa pessoa no seu coração. E Jesus não pediu para fazer isso. Tá bem? Então, esses são E tem exemplos. um texto lá em Timóteo, Paulo falando a Timóteo, para ele, dizendo para ele assim: Deus não te deu um espírito que produz medo, né? Sim. Porque ele já estava com medo, ele estava parado, se bloqueando. Então, o Espírito de Deus é poder, ele vai gerar poder, né? Não poder para você voar, é um poder para que você possa se colocar no lugar certo, na hora certa, falar as coisas certas. E até para morrer, você será um testemunho. Não tem dúvida. Se Deus está no negócio, Tem exato. pessoas que eu cansei de ouvir na minha caminhada de pessoas dizer assim: eu estou preparado para morrer. Já pessoas mais de idade, né? Sim, preparado. E você vê hoje, é claro, não estou falando de jovem, né? O jovem tem uma caminhada e outra. Tem um projeto dentro dele que ele mesmo, né? Ele só vai precisar agora alinhar com Deus e para seguir, né? Mas você vai na caminhada com Deus e você vai, o que você mencionou agora também, você vai tendo um conhecimento, isso que a Su falou também, né? Você vai tendo um conhecimento que te traz segurança e não medo, né? Sabendo que o Espírito Santo está com você. E quando você vai ver resultados. Se você paralisa com medo, você não vê nada. Você não realiza nada, você não tem nenhum crescimento espiritual e não tem nada. Né? A área espiritual ela não cresce. Mas aí quando você vai tendo as suas experiências naquilo que Deus vai, isso eu estou falando na prática, né? Quando você Deus vai te colocando, né? Quando Ele te coloca, Ele te dá sabedoria para você realizar, para você ver, para você vai sentir que Deus está com você. Isso eu falo de experiência. Pois é. Ó, vamos ler Jó ali a partir do verso 7, Jó 32. 32. Jó 30, Jó 32. Espera aí, vou ver aqui. É. Eliú, ele vai responder ali para os amigos de Jó, né? E aí ele vai falando algumas coisas. Então, Eliú fica ali esperando todos os outros falarem, né? Que eram mais velhos que ele. Mas aí, quando viu que não tinha mais nada a dizer, então ele expressou a sua indagação, né? Aí no verso 6 ele fala assim: Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, disse: Eu sou jovem e vocês são idosos, por isso me contive e não dei a minha opinião. Pensei, os mais velhos devem falar, pois a sabedoria vem com o tempo.
Ele diz que pensou nisso. Contudo, há um espírito dentro de cada um, o sopro do Todo-Poderoso que lhe dá o entendimento. Nem sempre os demais idade são sábios. O que então depende da sabedoria? Justamente o desenvolvimento da espiritualidade, porque é a conexão com Deus que revela a palavra. Eu sempre oro lá, né, pastor? Na frente, olha, nos dá espírito de sabedoria e revelação. Por quê? Quando sabedoria e revelação são praticamente a mesma coisa, porque revelação é mostrar aquilo que já foi velado, que já foi visto. Então, num primeiro momento, nós temos o conhecimento da pessoa de Deus através das Escrituras, através da igreja, através dos testemunhos, através das mensagens, através do Tadel, através do grande grupo, que nós temos Life Group, através de todas as oportunidades que nós estamos falando de Deus. Na mesa, quando a gente senta, a gente vai falar de Deus, fala de Jesus, a gente conhece sobre É ele. verdade. Mas quando a gente cuida da nossa área espiritual, a gente desenvolve ou restabelece uma conexão cada vez mais próxima com ele. E essa conexão que permite que aquilo que você viu no Tadel, que você viu em todos os outros canais, seja revelado para você em um momento. É a história do martelo. Então, nós temos o martelinho, nós sabemos utilizar, e o Espírito fala agora, bate ali. Então, você usa aquele fundamento e coloca ali, as coisas se desenrolam, né? Eu estava contando para o pastor um pouquinho antes da gente começar aqui, que hoje o meu dia foi meio complexo por coisas úteis, mas começa a entrar num ciclo que você acha estranho. Mas eu fui lá fazer alguns exames e aí eu cheguei no primeiro, aí teve uma história, eu paguei estacionamento, fui até lá, esperei a fila, quando eu passei, dei minha carteirinha do plano de saúde, que eu não vou falar aqui para denegrir o plano de saúde, mas tinha sido descredenciado. Aí fui no outro, andei a pé, peguei mais um papelzinho lá do estacionamento, guardei tudo, coloquei. Quando eu fui entrar no segundo, o cartãozinho, quando eu dei lá de novo, ela falou: aqui também faz 15 dias que foi descredenciado. E eu saí dali, eu percebi meu coração começando a inflamar. Então eu entrei no carro. Eu até reclamei não. Eu falei pro rapaz, quando eu parei lá, não tinha lugar para estacionar. Aí eu falei: nossa, hoje o dia não tá fácil, meu amigo. Aí ele ficou ouvindo, aí depois ele falou: mas me desculpa, não tem lugar. Eu falei: não é problema contigo, não. É que o dia tá numa série de coisas, um loop que não estão dando muito certo as coisas. E eu entrei no carro e eu percebi que eu já estava expondo algo que estava começando a inflamar meu coração. Eu entrei no carro e falei: Senhor, o que está acontecendo? Primeira coisa, joga um bálsamo aqui. Segundo, me mostra que eu preciso tomar a direção certa. Então, o que é isso? É lembrar de que eu tenho alguém que pode revelar para mim. É lembrar de que eu tenho um caminho direto com o Pai. E lembrar que se eu continuasse naquele caminho, eu poderia vir a errar o alvo mais feio, né? Vamos dizer assim, que a gente fala de pecar, é pecar mais feio. Xingar, ser ignorante com alguém, porque você começa a perder o domínio próprio se você não chama o Espírito Santo para vir perto. Perfeito. Somos humanos, somos de carne, mesma coisa. Fico bravo. Quando eu chuto a cama de noite, dedinho do pé, já vem aquele ódio no coração, a mesma coisa. Eu tenho, Senhor, mas calma. E aí faz uma piada com a esposa para baixar a temperatura, para termos esse domínio próprio. É sempre essa luta da carne contra o espírito, né? Não Sempre tem aquela jeito. frase, né? Oh, Deus, me ajuda aí. Não tá, a minha mente já cessou. Me ajuda, se prosseguir, me ajuda. E é isso que acontece, né? Toda situação, porque nós somos limitados, né? E chega uma hora não entendendo nada, Deus. Por favor, me ajuda, o Espírito Santo revela e me abre a porta para a gente conduzir, né? A nossa, Isso, né? exato, pastor. Então, assim, eu mapeei algumas áreas da minha vida, né? E eu estou falando de mim, pessoal, dando um testemunho,
Eu estou muito aquém ainda de chegar no bom, né? Você vê aí o Rodrigão lá da nossa igreja, vê o Marcelão aí que joga um futebol, tem uma galera aí que tá voando, o próprio Matheus Laurentino, o Paulinho, que tem até aquele físico bom. A área física deles estão lá em cima. Mas eu tô ali, todo dia eu tento fazer um exercício na academia, tento encaixar os tempos, porque eu tô preocupado com a minha área física. Na área emocional, veja que eu já utilizo o discernimento do espírito. Na área intelectual, eu sempre estou lendo, sempre estou vendo um vídeo, mesmo quando eu treino, muitas vezes, ou eu coloco uma canção e fico prestando atenção, quando eu vou tomar banho, ou eu ponho um podcast, ou eu coloco um livro, ou eu coloco músicas para ouvir, para sempre estar refletindo nela, né? E a área espiritual, eu sinto que eu preciso cada vez mais orar, acordar nas madrugadas, conversar com meu pai, para poder ajustar. Então, assim, quando a gente pega a nossa vida, né, e até para falar, por exemplo, para mim, vamos dizer que você quer ali falar com o pastor, chamar o pastor ou a mim, ou qualquer outro irmão da igreja para bater um papo a respeito da vida, você vai dizer, poxa, minha vida não anda legal. Mas qual sua vida, né? Então, para ficar mais fácil, vamos dividir a pizza aí em 7 pedaços e vamos ver qual é que está pior para a gente rodar aquele prato ali, pôr equilíbrio naquele lado e a gente vai ajustando. Todos que eu instruo, né, que a gente tem a satisfação e a oportunidade e o privilégio de andar juntos, a gente sempre instrui uns aos outros e aí a gente precisa fazer esse levantamento, né? Os 5, por exemplo, que nós vamos entrar agora, falamos sobre o espiritual, né, pessoal? Todo mundo entendeu. Olha, não adianta nada você ter uma inteligência fora do comum, uma cognição fora do comum, se você não tiver o discernimento do A espírito. sabedoria. Precisa ter. Aí, com o espírito e o conhecimento, você terá a sabedoria que vem do alto, que vem do trono, aquela que Salomão tinha. Salomão deu Então, a essa, área. né? Exato, exato. Mas, pastor, eu particularmente, tá? Particularmente, eu não creio que Deus simplesmente colocou um chip na cabeça dele. Eu creio que Deus colocou ele no E, processo em que revelava aquilo que ele exatamente, estudava. foi no processo. Porque, porque as reflexões dele eram muito profundas. Também. E só pode ser assim, ou seja, ele tinha acesso ao pai para poder, porque senão ele não se Não, desviaria. E ele se desviou do caminho, porque ele deixou de buscar a sabedoria no Espírito. Deus mandou ele escolher o que ele queria, ele pediu sabedoria para fazer a obra. Então, à medida que ele crescia e buscava no Senhor, ele recebia. Quando ele Chegou uma hora que ele parou de buscar e começou a usar só a sabedoria aí dele. caiu. Aí se enveredou por caminhos e depois lá você vai ver ele em momentos tristes, falar tudo é Adriano, vaidade. essa profissional, hein? A profissional agora, essa daqui é muito, muito, muito importante. Vamos ler lá Segunda Crônicas, 3,14. capítulo 3,14. O senhor quer que eu ponha aqui ou Eu o senhor vai vou. lá? Então vamos lá. 3,14. Falando a respeito do 3,14? É 2,14? Peraí. perfeito. 3. É, 10. Sim. Vamos lá. Sua mãe é da tribo de Dan, em Israel, e seu pai é de Tiro. Ele tem habilidade para trabalhar com ouro, prata, bronze e ferro, e também com pedra, madeira, tecido, púrpura, vermelho, azul e linho fino. É habilidoso para fazer entalhes e capaz de executar qualquer projeto que você lhe der.
ele trabalha com seus artifícios e com os homens indicados por meu senhor Davi, seu pai. É esse o texto? Isto, perfeito, que mostra a questão Ou das habilidades que precisam é ter. dura? Então assim, ó, pastor, né, claro que tem exceções, a gente precisa avaliar, né? A gente sabe a Su, por exemplo, ela conta bastante sobre o ambiente, etc. Mas às vezes nós queremos estar num lugar, mas nós não nos Sim, preparamos. Então a gente precisa levar em conta as nossas habilidades. Eu vejo, por exemplo, né? Eu sei que a Rê não está aqui para falar, mas eu conheço um pouco da história dela. E ela estudou para enfermagem e depois acabou começando a trabalhar na TIM. E se você vê, quantos anos ela trabalha na TIM? Mais de 10 anos, 12, né? 12. 12 anos. Então ela começou num lugar que ela não tinha habilidade, não tinha estudado para aquilo, e aí ela traça um plano de habilidades que ela precisa adquirir ao longo do tempo, corre atrás disso. A gente vê ela o tempo todo falando: eu fiz um curso lá, eu tive um curso aqui, eu fui tantos dias lá para participar de um curso e crescendo, e você vê ela sempre em ascendência na sua carreira. O que nós precisamos entender aqui? Nós precisamos entender qual caminho que nós vamos tomar. Então, ou eu posso ver as habilidades naturais minhas, que é no caso de um artista que pinta quadro, que faz música, que canta bem, que toca bem, e investir ali, então preciso de marketing, vou aprender marketing, preciso disso, e estruturando um plano, um projeto, ou pessoas que conseguem perceber que têm a habilidade com conversar com pessoas, e de acordo com essa vocação, ela escolhe uma profissão e vai se desenvolvendo lá dentro. E uma coisa muito gostosa, pastor, assim, que eu aprendi e levei para o coração. Eu tinha uma época que minha pior coisa que tinha era quando eu ouvia aquele final do Fantástico. Há 10, 15 anos atrás, eu ouvia aquele barulhinho lá do Fantástico, lá, boa noite, e aquele negócio, ou quando fazia aquele barulho que acho que vinha Domingo Maior, sessão de gala, sei lá, alguma coisa assim, depois do Fantástico ali. Aquilo me dava uma tristeza no coração, porque eu sabia que eu tinha que acordar no outro dia de manhã para ir trabalhar. E eu aprendi que quando você desenvolve a sua vocação, e deixando fluir para aquilo que você gosta, você nunca mais tem que É trabalhar. Porque, para mim, ir para o escritório não é um fardo, é uma prazer, alegria. né? Eu tenho o privilégio, pastor, de dizer assim, ó, todas as coisas que a gente vai fazer durante o dia, minha semana, tudo. Tempo de oração, muito gostoso. Depois, o tempo que eu pego lá as canções para poder ouvir, que nós vamos ministrar no final de semana. Ou se eu preciso gerar um estudo para nós fazermos, ou indo na academia, ou trabalhando, ou estando com os irmãos na igreja, ou estando com os meus irmãos no ministério de louvor. A todo tempo, meu coração está cheio de alegria. Agora, isso nasceu assim? Isso foi uma unção de Deus que veio sobre mim? Não, é um processo que eu permiti Deus me levar para esse lugar, né? Até mesmo porque se a gente, assim, os irmãos, não sei se todos sabem, mas até há 5 anos atrás eu trabalhava numa área completamente diferente da que eu trabalho É. hoje. Então eu tive que desenvolver um aprendizado, estou muito aquém de ficar bom, mas eu sigo esse Está no caminho. caminho. Exato. Você está. Exato. Então, por favor, Não, você está pastorzão. no caminho, é como foi a Renata. Pegando, Pastor, pegando o seu gancho aí, a Renata é, ela tinha se formado, né, na faculdade, e depois foi fazer acho que foi uma amiga, que chamou ela para fazer um teste na TIM, que tinha uma vaga, porque tinha bastante gente.
Aí ela passou. O que foi? Olha só como eu vejo, a gente vê a mão de Deus, né? Aí quando ela passou, tudo mandaram levar os documentos, ela falou, aí a pessoa que pediu os documentos falou para ela assim, mas você tem o terceiro grau, você é formada no terceiro grau? Pode ser de qualquer faculdade, mas você tem que ter o terceiro grau. Ela tinha acabado de se formar. Olha só. E hoje ela está fazendo carreira lá, né? Porque também não sabia nada que ia fazer, mas foi aprendendo, está estudando, hoje está de novo, já foi para outro cargo. Exato, E perfeito. é o que você está falando. Mas tudo, e é tudo feito com alegria. Eu vejo ela trabalhar aqui que nem vocês. É com muito prazer. É Sim, cansado. É, isso. que tem fim de dia que ela chega e fala, meu, ela manda uma mensagem 9 horas e fala, estou deitando, não aguento. O senhor recebeu um chamado, né? Todo mundo sabe, mas o senhor era corretor de É, imóveis. Ganhava umas bifas lá quando vendia uns terrenão dias, bom lá, e de repente, e eu lembro muito bem quando o senhor falava assim: olha, era um fardo eu ir para o escritório. Até um dia que eu cheguei, entreguei tudo pro meu irmão, falei, não quero mais trabalhar aqui. foi sim. Trocou de profissão. Hoje é o contrário, eu tenho que falar para o senhor, pastor, fique em casa, não vai para a igreja, que o senhor está doente aí, tá com tosse, fique em casa, a Marli tem que brigar, porque senão tá lá na igreja todo dia. Porque eu amo, né? É a que você ama Isso, fazer, né? E importa o exato, sacrifício. Porque você vê, nossa, tocou num assunto bem bacana, isso é para todo mundo, né? É o que vocês estão falando. sim, A profissão, ela só é um peso, eu não vejo pastor como profissão, mas é um chamado. E o que você faz, e o que a Su faz, que todo mundo trabalha, só passa a ser um fardo quando você vê que não tem uma direção de Deus, ou quando você não está alinhado com Deus, ou talvez nem seja isso, né? Mas eu vejo que quando é bem alinhado, porque você tem a essência de Deus, que ele vai gerar uma felicidade em você, independente do quê. exato. Assim, pastor, eu também entendo que pastor não é necessariamente uma profissão, mas é um Não, é um trabalho. trabalho. Paulo, o- Paulo fala, né, que todo trabalhador é digno do seu salário, e ele estava falando Não, justamente para aqueles que trabalhavam na obra de eu ia Deus, né? falar, todo pastor que vai trabalhar na obra de Deus o dia inteiro, se dispõe, tempo, todo o tempo da vida, né, para o trabalho, é claro que ele tem que ter um salário, não tem dúvida disso. Mas, assim, não é o problema do salário, o problema é a paixão que você tem para fazer. É gostoso. Você levanta cansado amanhã, aí você vai para o João, quando você chegar lá, pô, é prazer de você estar lá, ou não? Tem os Sim, amigos, é tudo no mesmo serviço, um ajuda o outro. É uma mesa que você faz. E você que tem a exato. mentalidade de Cristo, você é luz lá. Aliás, é a luz que anda, Com, né? E com as certeza. pessoas gostam de ouvir você falar, né? E é assim em todo lugar, todas as pessoas. Por isso que é, é, isso traz no nosso coração uma paz tão gostosa Ah, paz, que exato, vai. exato, pastor. Então, pessoal, olha só, e tem uma coisa importante, né, para dizer. Tudo começou para mim. Nós fatiamos aqui em 7 áreas. Nós vamos entrar na penúltima agora, né? Mas e nós falamos de uma determinada área, como por exemplo, o físico, depois o emocional, e aí depois então intelectual e depois a área espiritual. Mas é bom lembrar que, por exemplo, antes de tudo isso, para eu ter essa mudança toda na minha vida, para glória de Deus e também para minha alegria, foram pelo menos aí, pastor, uns 6 anos que eu me lembro mais ou menos de caverna, não foi? Foi. Que eu fiquei ali, dei um tempo de trabalho, eu fazia só uns bicos ali para Não, tirar.
o alimento Eu- de todo dia Isso aí e, eu sou avalista que eu acompanhei tudo. exato. E Então, assim, pode falar, digo pastor, assim, perdão. não que você não houve desânimo, nada, houve uma mudança, né? Foi uma mudança. Talvez a gente não entenda a mudança. E você foi fazendo o que vinha. Era para vender e não dê, vão vender e não dê, é para fazer isso, para fazer aquilo, né? E foi vender cachorro-quente no Bruno Daniel, foi um monte de coisa, né? Aí o Deus falou assim, bom, deixa ele, estou tratando ele. E daqui a pouco abriu uma porta que você menos esperava. E, enquanto isso, estudando, fazendo a faculdade de Dia, teologia, fazendo mesas de 3 horas, pastor, né? Todos lá em os dias, São praticamente. Paulo, desconfortável para ir em São Paulo, corrida. Olha que Deus fez uma viravolta. Trouxe os três para trabalhar no mesmo lugar. Meu, é fantástico. Então, é isso, né, pessoal? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, né? Eu falei isso até para um irmãozinho nosso há pouco tempo. Eu falei, sabe por que que às vezes você desanima? Porque o seu foco está no resultado, Hum, foca no processo, É isso aí. deixa o Espírito Santo te levar, né? Eu lembro muito da visão do profeta quando ele vai se É, afundando na água, ele vai andando ali alguns côvados, até ele dizer que ele chegou um momento em que ele não conseguia mais saber para que lado ele ia, e o Espírito conduzia. Então, nós precisamos passar por isso, irmãos, tá bom? Então, agora você já divide aí essas 7 áreas aí na sua vida e pensa, bom, profissional, como é que eu tô aí de 0 a 10? E espiritual, como é que eu tô de 0 a 10? E aí, aquele que der a menor pontualidade que você vai ver, você aponta ali e fala. Área financeira. Esta é um problema, né? Porque ela é intimamente ligada à área Em profissional, tudo. que responde dos negócios, né? E hoje é uma questão que mais tem preocupado as pessoas, né? Porque tudo gira em torno do dinheiro. Cada vez mais nós estamos mais capitalistas e É, consumistas, né? Olha, olha o nível, né, pastor, que nós chegamos. Às vezes cai a internet em alguma coisa e as pessoas ficam malucas porque ficaram meia hora sem internet e não sabem nossa, fazer. corre para todo lado, né? O Felipe Vilela, ele é um rapper cristão, e ele é lá um dos pastores lá do Ah, Mevan, sim, né? ah, do Luiz Hermínio mesmo lá. Eu esqueci o nome ali, mas é perto de Florianópolis lá. E ele tem uma música, né? Ele canta num acústico e aí termina a canção, ele fala uma frase que assim pega no coração. Ele fala: antigamente, quando a gente se reunia para falar, faltavam cadeiras. Hoje faltam tomadas Nossa. para poder ligar o celular e carregar. Então, a cadeira não é mais o problema é a Em tomada. Itajaí, lá, E Itajaí, isso aí. E por que eu estou falando isso? Porque tem a ver com a área financeira. Cada vez mais nós precisamos de mais coisas, porque nós somos bombardeados com essa necessidade gerada pelo próprio é, sistema. Então a gente tem que tomar cuidado para ver justamente o que precisamos e o que queremos, conseguir ver essa diferença, e também perceber a questão de onde está o nosso coração. exato, A gente não pode, só porque, né, você vê muitas vezes as pessoas falando, dinheiro não compra felicidade, mas manda buscar, umas coisas assim. E não tem nada, não é ligado. O que traz felicidade é a presença é de Deus, verdade, não tem né? dúvida. O dinheiro, ele mal usado, é destruição. Você não Sim, tem uma direção centrada daquilo que você vai fazer. Isso tudo nós estamos falando ligado no Senhor, no Espírito, né? Ele ensina. sim, Para que você tem 10 sim, sim. carros? Não há necessidade, né? Ex- Por que você quer ter o melhor carro se você não pode agora? Tem o que você pode agora. Então,
Existe Exato. uma conduta para você não deixar o dinheiro dominar você, né? Porque aí você perde a cabeça, né? E tudo vai girar em torno desse dinheiro aí. A hora que você vê, é uma destruição. É aí que a gente se perde, né? Não, você ganha tanto, você vai administrar aquele tanto para você viver daquela forma, né? Isso é muito legal, né? Está ligado muito firme nessa área, né? Porque o que Sim. acontece? Depois, na falta dele, gera um desconforto sensacional, né? Crise em relacionamento, Ruim, né? crise, Desgaste, muito né? desgaste em relacionamento, perde todo o foco da essência, né? E aí é difícil. Para É. retomar, leva tempo. É muito difícil. Então a gente tem que ficar. Veja Pode só, falar. Provérbios 10, né? Até o pastor tinha falado assim, né? Cuidado que a gente vai falar sobre financeiro. A gente não pode dar uma intenção de coaching no negócio aqui. E é de fato. Mas olha só o que Provérbios 10 fala ali no 20, né? Provérbios Dois. 10, 22. 10, 22, olha lá. A bênção do Senhor traz riqueza, e ele não permite que a tristeza acompanhe. Então, assim, nós Forte. podemos ver muitas famílias ricas e tristes, mas as que provêm do Senhor Não sempre é. é acompanhada de alegria. Meu Deus. Muito maravilhoso. É isso aí que nós falamos, né? Se a gente não estiver ligado na essência, nessa felicidade, a gente vai gerar problema. Que tudo a gente quer, um quer mais que o outro, né? Isso acontece dentro de família, né? Você não precisa de Sim, tanto, mas eu preciso. Enfim, por aí vai. Eu já vi tanta coisa a respeito disso que é sim. Por destruição, isso, né, Adriano? Vai tudo água abaixo. pois é, e a gente precisa trabalhar isso com paciência e, de novo, com foco no processo e não no resultado. Exatamente. A gente passou um tempo aqui assim mais apertado, né, Não, pastor? E nós lembro aqui na época das células aqui, nossa, eles tomavam o caldo e falavam, Adriano, mas Deus multiplicou. Você conta, exato, exato. fala aí, fala de novo. Não, então, eu lembro que a gente comprava, sobrava, pagava todas as contas com o salário da Lari, pegava uns biquinhos lá e sobrava tipo, sei lá, 30, R$ 40 por semana para fazer feira e comprar alguma coisa Eu que vi. faltava. Quando precisava uma carne, uma coisa mais assim, aí o senhor falava, pô, Adriana, me traz aquele pós-barba da Rinodê lá. E aí eu trazia e pegava um lucrinho e ali a gente ia, né? Mas o pessoal pegava e a gente pegava assim um pouquinho de legumes e fazia aqui caldeirada de sopa e todo mundo comia e falava melhor, a sopa mais deliciosa do planeta. E era um caldinho, né? E era o próprio É Deus verdade atuando. isso. Eu lembro uma vez que nós estávamos fazendo um discipulado e eu fui lá, É, fiquei preocupado, né? Aí conversando, eu falei assim, então, já está quase chegando no fim do mês, e a graninha, tem uma graninha aí? Você falou, pô, você não vai acreditar. Aí você pegou na estante, lembra? Tinha estante em cima, tinha tipo um vasinho, sei lá, um negocinho, você tirou lá de baixo, tinha mais R$ 100. Você falou, ah, tem ainda 100 conto, velho. Falei, nossa, azeite dica, era né? bonzão. Aí fui embora feliz, falei, tá acabando o mês, né? Exato. E depois nós achamos um consórcio que eu tinha pago e não tinha pego o valor. Aí Deus foi provendo. Assim foi Isso de aí é bom meios. contar, sabe? Eu sei que todo mundo passa por Sim, isso, mas os milagres e a mão de Deus a gente tem que contar, porque isso traz vida para as pessoas, né? Trouxe para você, já trouxe para mim várias vezes, né? Para você. E pois é. hoje, Gera confiança em Deus, Deus né, em pastor? Deus. Vamos fazer.
E a área... Vamos, a área que nós estamos agora, pessoal, nós já estamos finalizando aqui, só para não deixar um para o próximo. Mas eu coloquei aqui como a área da diversão, a área da aventura. Nós vamos entender assim, ó, que Deus descansou no sétimo dia. E, se você parar para pensar, por que que o Deus Todo-Poderoso descansou? Ele não se cansa. Porque ele estava ensinando um fundamento poderoso para as nossas vidas. Nós precisamos contemplar. Pode ver que quando Deus descansou no sétimo dia, o que que ele disse? Tudo que eu fiz foi bom. Depois de ele ter feito, ele descansou, contemplando o que tinha feito, meditando no que tinha feito, vendo o que tinha feito, e falou: tudo que eu fiz foi bom. É isso aí. Nós precisamos parar, né? O pastor, eu lembro que o senhor fala muito a respeito disso. Eu acho isso maravilhoso, quando o senhor para nos aniversários e fala assim: olha, nós vamos orar pedindo sabedoria, vida, saúde, graça em Deus, mas é importante que nós possamos refletir no ano que a gente passou, para ver todos os erros e acertos e aonde que a gente pode melhorar. Então, tudo isso faz parte, nós precisamos de gozar dessa liberdade do Senhor, que é um dom de Deus, né? Verdade. Se a gente só trabalha, e eu tô falando isso e alertando porque eu tô no alerta vermelho aqui desse cara. Essa área do descanso minha, ela tá muito abatida ali, tá muito aquém do que nós precisamos. E eu tô tentando me ajustar aí com a Lari agora, pra gente dar mais um splitzinho aí, que tem um camarada que vai dar uma voada, né? Vai casar. E aí a gente vai começar a se programar de tempo em tempo para poder ver o que o senhor tem feito. Por ano tem que dar uma fugidinha aí, 7 dias, 10 dias, tem que dar uma fugida. Isso aí. De preferência que possamos mais, né? Mais do que uma vez. De preferência. Mas se você consegue fazer isso uma vez por ano, né? Faz parte, ter a família junto. Sim, eu vejo aí o pessoal que vai para a Olímpia bastante, né? O pessoal da nossa igreja. Mas a própria galera que se reúne vai para um parque para olhar as crianças brincar e contempla a natureza, contempla os rios, contempla tudo aquilo. Isso faz muito bem para nossa alma. Sair um pouquinho da selva de pedra aqui, né? E os comentários aí? Tem comentário aí para nós? O pessoal ficou bem quietinho, viu, pastor? O único comentário que assim teve é que o Tiago colocou que na palavra ele aprendeu que tem que fazer tudo como se fosse para o Senhor. E isso me gera muita alegria, tá vendo? E aí por quê? Porque tudo que ele vai fazer, ele fala: meu, eu não estou fazendo para humano, eu estou fazendo para Deus. Deus vai me recompensar. E Deus recompensa. E aí o Joel falou lá no Salmo 127 ou 128, e eu não peguei para ler porque eu não entendi se era a respeito da fala do Tiago. Mas é isso aí. Beleza. Pessoal, então vamos aí pegar uma folha de sulfite, volta no Tadel lá, aí vamos pegar ali e vamos fazer um círculo, como uma pizza, só que em vez de fazer 8, vamos fazer 7, mas se você tiver outros também, faça, né? Se você conseguir dividir em mais áreas. Mas vamos colocar ali um destinado à área física e veja ali todos os textos que nós falamos, o quão importante é cuidar da vida física. Depois vai para emocional, né? Poxa, é tão importante, olha, pastor, até olha como a coisa é séria. Se você não tem um bom emocional, você não consegue nem repreender o seu filho. Não. Imagina que você tem um filho pequeno e você não consegue controlar o seu domínio próprio e quando ele faz, você bate na ira nele. Não dá. Você vai estar pecando. E se você não bate, você também está pecando por omissão, porque você precisa ensinar. A palavra fala que você pode repreender a criança com a vara. O que significa isso? Significa que você dê uma palmadinha ali de alerta. Isso.
Mas por que que hoje entra até conselho tutelar e hoje é proibido bater na criança? Porque justamente por muitos anos as pessoas descarregam a ira da falta do controle emocional numa criança. Então, para ver como é importante isso. Depois da área emocional, então, intelectual, precisamos ler. Eu vejo aí o pessoal pedindo muita coisa, lendo muito livro, trazendo muita pergunta para a gente, e filmes que assistem e trazem muitas coisas. Eu acho isso muito bom. A área espiritual, que é a nossa busca pessoal, a gente fala tanto do tempo com Deus, para poder conseguir aplicar tudo isso. E daí a área profissional e a área financeira e a área do descanso, né? A Kátia colocou, ó, muito bom, Tadeu, glória a Deus. O Tiago, em tudo que eu faço durante o dia. Já tinha falado, né? Então é isso aí, pessoal. Deus abençoe, pastorzão. Graças a Deus, quero agradecer a todos que estiveram conosco hoje. Foi bênção. Alguma dúvida é só perguntar para nós. E o Tadeu vai ficar lá, né? Dá para ver de novo, dá para ver todos os itens, todos os tópicos. E foi muito bom estarmos juntos hoje, né? Bênção de Deus. E aí, Pode falar. foco no processo, não olha o resultado. Caminha aí uns 6 meses olhando esses pratos, você vai ver que daqui a 6 meses, se você pegar firme mesmo, você vai ver que aquilo que era uma nota 2 vai para uma nota 7, para uma nota 5. Você fala, nossa, como eu caminhei nessa área. É o crescimento, né? Mas o crescimento, que isso nós precisamos de crescer. Amém? Vamos orar. Amém, pastorzão. E amanhã nós temos os nossos life group, né? Precisamos todos comparecer aí, compareça no presencial, no online. E estamos juntos, bora aprender a palavra do domingo, tirar dúvidas, né? Vamos orar, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui na sua presença, queremos agradecer ao Senhor por esse momento maravilhoso, uma comunhão, um corpo, uma mesa, sentados e aprendendo do Senhor. Tudo que o Senhor tem ensinado, tudo está na Bíblia e nós precisamos viver isso, Pai. Que o Senhor derrame pelo Teu Espírito de sabedoria sobre todos nós, Pai. Que nós possamos alinhar a nossa vida junto com o Senhor. Dá uma noite abençoada de descanso para nós e o resto de semana abençoados, Life Group abençoado amanhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pastorzão. Deus abençoe, então, e todos nós possamos usufruir dessa alegria do Senhor aí, né? Amém. Amém.